Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de curso, mini curso Conexão Essencial. E hoje vai ser fantástico estarmos aqui todos juntos para mais um saber ancestral, né? E nós hoje vamos iniciar no caminho do xamanismo, as sabedorias ancestrais e tudo que vem com ela, toda essa dimensão que é esse movimento, esses saberes sagrados. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Mais uma noite potente. Gostaria de saber como que vocês estão, como estão fazendo os exercícios, como é que está fluindo no dia a dia de vocês, se estão conseguindo, se não estão. Me mandem um feedback, pode ser no particular, pode ser pelo grupo, e nós estamos juntos nessa linda jornada, né? E hoje nós vamos trazer os saberes ancestrais. E eu quero, antes de nós iniciarmos, para a gente começar ancorando essa energia desse sagrado, trazendo a respiração para o momento presente. Então, fique em uma posição confortável, relaxa o seu corpo, relaxa seus ombros, inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, inspira, solta. Vai sentindo todo o seu corpo, ancorando essas energias, observando o som ao seu redor. Inspira, relaxa. Pode ir voltando aos pouquinhos, abrindo os olhos, trazendo a consciência para o momento presente. E vamos lá, iniciar o nosso curso de hoje, o nosso módulo 4. Deixa eu minimizar isso aqui. Objetivo deste módulo, ao final, é para que vocês sejam capazes de entender a cosmologia xamânica, os três mundos, o espírito da natureza, relacionar com os princípios xamânicos, né, entre a física quântica e as leis herméticas, aplicar rituais diários com os elementos terra, água, fogo, ar, éter, e conduzir pequenas jornadas internas, com segurança e criar uma rotina energética ancestral. Então, eu quis trazer um pouquinho do olhar de tudo isso que a gente já está experienciando, já está vendo e estudando, que a física quântica, as leis herméticas e hoje, né, o mundo contemporâneo comprova os saberes ancestrais, porque os saberes ancestrais já vêm muito antes de tudo isso.
Então, são saberes muito sagrados, são informações, né, muito importantes e muito relevantes para o nosso dia a dia. Então, todos os outros módulos foi pensado e trazido informações para que vocês pudessem ter uma base, né, um entendimento sobre energia, sobre a natureza, para que a gente pudesse aprofundar dentro, do xamanismo. E falando um pouquinho mais sobre o xamanismo, ele é, né, uma prática. Na verdade, ele não é só uma prática espiritual, mas é uma forma de viver. E quando nós olhamos para tudo isso, né, a gente entende que é uma lembrança do que somos, que nós somos parte da terra, filhos dos elementos, irmãos das águas, do fogo, dos ventos e todas as criaturas que habitam entre, né, neste mundo. E aqui é importante lembrar que nesse caminho que nós vamos adentrar, ninguém aqui vai sair sendo xamã, porque o xamã é passado de gerações para gerações e somente aqueles que estão na linhagem é que podem ser um xamã. Então, o que nós vamos ter o conhecimento aqui é uma pequena parte dos saberes ancestrais, dos saberes desses povos originários e que são passados, né, como uma filosofia de vida para entender que nós somos movimento e nós somos parte do todo, nós somos parte de tudo o que há. Então, aqui nós vamos adentrar ao que é sagrado, a esse movimento, e sair daqui podendo conduzir os nossos próprios movimentos internos, os nossos próprios retiros, os nossos próprios olhares sagrados internamente, né? Fazer o nosso olhar para dentro, dentro dessa filosofia. O xamanismo é uma cosmovisão, então ele não é uma religião, é uma forma de viver. Tudo tem um espírito, tudo vibra, tudo está acontecendo. O xamã é aquele que caminha entre os mundos para ouvir, curar, orientar e transformar. E aqui nós vamos virar xamãs de nós mesmos, porque nós vamos começar, a entender, né, todo esse processo de olhar, de nos ouvir, de nos curar, de nos orientar e de nos transformar. Então, o xamanismo, ele é uma filosofia de vida. Então, a gente começa a viver a partir dele. Tudo é sagrado. Quando a gente cozinha, é sagrado. É fazer um alimento, nutrir através do que a gente foi nutrido pelos elementos da terra, né, que a Mãe Terra, Pachamama, nos deu com tanto amor, né? Então ela nos nutre e é esse alimentos vivos, a gente agradece, a gente faz ali um ritual, né, para trazer todo esse sagrado. A gente abençoa a nossa comida, a gente agradece, e ali a gente nutre as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão ao redor, e aí a gente vai tendo um olhar diferente para o que é esse sagrado, para o que é esse espírito, para o que é essa vibração. Nos módulos anteriores, a gente tem falado muito sobre vibrações, sobre energia, e o xamanismo vive isso, porque tudo está em movimento. Tudo está vibrando, né? Como é interessante, como é importante a gente ter um olhar. E quando a gente traz isso para a nossa prática, tudo muda. A gente começa a perceber que é, cuidar, que olhar para tudo isso, tudo ao nosso redor está interligado, o visível, o invisível, e aí a gente vai sentindo essas energias, né? A gente vai experienciando esses momentos, esses processos e essas transformações. Para o xamanismo também.
o humano, ele não é só humano, ele é divino. Então, a Terra e o cosmos somos todos parte de um todo, de uma coisa só. E o xamanismo, ele é uma medicina da alma, porque ele olha para dentro como se nós fôssemos um portal e nos conduz a caminhos mais profundos da nossa consciência, onde nós ouvimos mensagens de nós mesmos, dos nossos ancestrais, né, dos nossos guias, pode ser das estrelas. Nós conseguimos fazer conexões com pedras, com as ervas, com os elementos, e aí começa a despertar esse processo. A gente tem conhecimento e consegue conhecer ali o animal de poder, o aprender a trazer esses rituais simples para o nosso cotidiano, ele transforma cada gestão, cada gesto da nossa vida no sagrado. Então a gente começa a ter uma dimensão maior do que é estar conectado, do que é estar entrelaçado. Então, o entrelaçamento da vida, segundo as tradições xamânicas, a natureza ele é um organismo vivo. A terra, ela é um espírito vivo que traz ali o alimento para nós. Então, ela está ali gestando em alguns períodos, né? Então, se a gente for analisar, se a gente for olhar para tudo isso, a gente começa a ter um entendimento do que é. A Mãe Terra é um grande útero, é um espírito que gesta, porque ela nos nutre. Então, você planta uma sementinha lá, ela tem todo aquele processo de gestação e depois ela te dá os frutos. Olha como é interessante o olhar, né, do xamanismo. Os elementos, eles são mestre, cada elemento ensina alguma coisa para nós. Os animais são nossos aliados e também ensina para nós coisas muito importantes da nossa vida. A terra é a mãe medicina, então é através dela que a gente se nutre, que a gente se cura. Então, os povos originários utilizam muito das ervas, né? Eu costumava a falar que quando eu comecei nessa jornada, mas não tinha muito entendimento nos estudos, que eu não tomava remédio químico, né? Eu não tomava remédio, mas eu tomo chá. Mas o chá também é um remédio, ele é medicina. E dependendo de você não ter o entendimento de uma planta, você pode ou não ficar doente, né? Então, é uma dose muito forte também. Então, ele é uma medicina sagrada. Então, a Mãe Terra, né? Esse grande espírito onde nós estamos vivendo, também nos traz, também nos nutre, também nos cura. Então, quando a gente começa a ter esse olhar, esse entendimento desse sagrado, que está tudo à nossa volta, porque tudo é abundante, tudo é próspero. Nós estamos aqui e não nos falta nada. Quando você começa a ter esse olhar, você começa a ter alguns entendimentos. A energia é o fio invisível que se conecta com tudo. Então, tudo ao nosso redor tem energia, tudo ao nosso redor é sagrado, é um espírito. Então, a gente tem a conexão ali mais profunda com os elementais da floresta, como uma pedra, por exemplo, né? Então, a gente tem várias informações. Eu não sei quem aqui já ouviu que é muito bom abraçar uma árvore. Por quê? Porque a árvore é um ser vivo. E quando a gente começa a fazer esses pequenos testes, né, a gente começa a sentir a frequência. Então, a primeiro momento, se eu for ali abraçar uma árvore, eu não estou sentindo nada. Porque o que que a gente está fazendo? A gente não sente com o coração, a gente está tentando racionalizar. Então, eu quero deixar um desafio aqui para vocês. Vá até um local, pode ser um quintal, se vocês tiverem uma árvore, senta debaixo dela, faz a respiração. O respirar é a conexão com o sagrado. Poucas pessoas sabem, né? A física já comprova que o ar, né, o prana, o chi em outras culturas, que é isso que a gente respira, ele faz essa conexão maior com o divino, desacelera, a gente entra num equilíbrio, e quanto mais você inspirar esse ar,
mais você vai se organizando, os seus pontos de energias, os seus chakras, e aí você consegue ter uma dimensão maior, uma conexão. Então, senta debaixo de uma árvore, escuta o som, os aromas, vai percebendo o ambiente. E aí vai começando a fazer o teste ali, põe a mão na árvore, sente a vibração daquele tronco, o que que aquela árvore quer te trazer. Às vezes vem uma imagem, às vezes vem uma palavra, e às vezes vem uma lembrança. São informações, só que como nós estamos aqui nesse planeta humanos, a gente racionaliza tudo. Então, qualquer informação ou qualquer sensação que a gente tem, a gente fala, ah, não, coisa de, é loucura, não deve ser. E então comece a experienciar isso. Se você pegar as plantas vibram, né? Então, ela traz informações. Quantas pessoas aqui já ouviu falar que tem gente que conversa com as plantas, que é doido? Não é, porque as plantas, conforme você vai tendo um hábito, vai fazendo, né, essas frequências, você vai desenvolvendo um olhar, um sentir mais aguçado. Então, sim, você começa a ter essa energia de troca. E aí você começa a ter sensações, conversar, né? É um exemplo que eu acho bonitinho. Minha mãe, ela cuida das plantas lá do jardim dela e ela fala que ela conversa com as plantas. Ela vai por lá, quando ela vai viajar, ela fala para as plantas que ela vai viajar, né? Então ela fica ali trocando energia com as plantas e em troca aquelas plantas traz ali, né, muitas flores bonitas, ficam viçosas, é diferente, né? Então você entra no quintal dela, tem um ar diferente daquele jardim. Então é muito gostoso e aí as plantas respondem. Então, que a gente possa experimentar esses momentos de conexão com esse sagrado. Então, tudo é vivo, tudo ao nosso redor tem energia. Eu estou aqui no meu jardim, né, onde é o meu espaço terapêutico, e é cheio de plantas, então tem energia. Elas me ajudam nas vibrações. Cada plantinha aqui tem um significado. Então, eu conecto com elas, e aí, né, é a prática. Eu vou sentindo, tendo as sensações, às vezes elas ajudam eu aqui na energia, né? Então, eu tenho uma horta, medicina, que também ajuda eu nos meus tratamentos, né, de terapêuticos. Então, esse mundo, essa cosmologia xamânica, ela é muito abrangente e a gente vai adentrando a camadas profundas de sentir, de nós mesmos, de nos conectar com o todo, porque tudo é conectado. Então, que sábios são os povos originários que já traziam essas informações há muitos e muitos tempos atrás, que hoje a física, né, a física quântica, a ciência começou a comprovar, tá? Começando ali, né, naquele fiozinho, trazer as informações e aí falar realmente isso funciona, né? E aí, para o xamanismo, existem três mundos: o mundo inferior, o mundo do meio e o mundo superior. Então, eu vou trazer aqui algumas informações mais profundas sobre esse universo, né, sobre as questões e como ela não é uma religião, mas assim uma visão e uma filosofia. A gente começa a perceber partes de alguns princípios que são simples, né? Que como tudo tem essa vibração, tudo ressoa, tudo tem espírito, tudo vibra, né? E tudo traz ali é, uma conexão. Então, nada à nossa volta está isolado, né? Se a gente olhar para o olhar quântico, a gente traz as pessoas por ressonância. Então, se a gente traz as pessoas por ressonância, tudo ali, tudo que nós vivemos, experienciamos, está conectado para as nossas próprias experiências, né? Então, a gente começa a ver que existe uma ligação, nada está isolado, como a gente imagina, né? Ah, eu estou aqui sozinha, mas existe um universo, né, paralelo. Temos aqui as ervas, temos aqui as plantas, nós temos madeira aqui no espaço, né? Então nós temos aqui a conexão, por exemplo, de internet, que também já é uma outra energia. Temos água aqui. Então tudo traz uma informação, tudo traz uma conexão.
E a gente nunca para pensar nesse aspecto mais profundo. E quando a gente começa a ter essas visões, esses entendimentos, a gente vai se conectando cada vez mais com nós mesmos, com a nossa essência, com o divino, com a fonte de tudo é, porque a gente vai começando a entender cada questão. Então acontece uma coisa aqui, você começa a olhar para dentro, você aprende a não julgar. Você aprende a não apontar o outro, mas a olhar por que que aquilo está acontecendo comigo, né? O que que eu estou trazendo? Qual é a informação? Por que que isso está ressoando no meu campo? Preciso olhar. Está desconfortável? Por que está desconfortável? E a gente muitas vezes se esquece, daí é mais fácil que a gente aponte o outro, né? A gente começa a falar, o fulano, o ciclano, o irmão, a mãe, o pai, o marido, o namorado, mas nunca a gente. Então, quando a gente começa a mudar esse olhar, de olhar para dentro, tudo começa a fazer sentido, já que tudo está conectado. E aí tudo vai se transformando e vai alinhando, né, dentro ali dos seus entendimentos e dos seus saberes. E a natureza, como ela é um organismo vivo, os elementos são mestres espirituais que nos ensinam, né? A terra é aquela grande mãe que traz, que gesta, como eu já te disse. Então, os xamãs, ou os praticantes do xamanismo, eles aplicam muito, né, as informações, os saberes e trazem um olhar mais apurado em ouvir, em curar, em orientar, em transformar, em restabelecer o fluxo da vida. Então, isso é transformador através do autoconhecimento, através das informações, através das conexões, através das informações que tudo que está conectado ao nosso redor traz para nós. E aí a gente aprende essa linguagem sutil das plantas, né? A força da terra, dos elementos, os sinais que a terra, que os animais trazem para nós. E tudo tem um sinal, tudo está trazendo uma informação, né? Quando muitas pessoas não acreditam, outras acreditam, mas se entrou um pássaro na sua casa, tem um significado, né? Você viu uma barata, tem um significado. Você viu uma aranha, tem um significado para a sua vida, mas isso é, é uma aula para outro dia. Mas tudo traz uma informação, né? Então, se você começar a observar o que que aquele animal está trazendo para você, você vai começando a ter alguns entendimentos do que está acontecendo na sua energia, no que você precisa olhar, do que você precisa, porque se está tudo conectado, as informações vão chegando e a gente não presta atenção. Recentemente entrou um beija-flor na minha casa, né? E vira e mexe entra beija-flor. É, não tem por que ele entrar, né? E por que seria um beija-flor? Então tem uma simbologia, traz ali uma informação. Então era um período que eu estava ali encerrando os ciclos, então ele veio me trazer a informação de que, né, o beija-flor ele significa ali alegria, né, ele voa muito rápido, então de eu trazer ali a dinâmica, as informações e sabedorias mais rápidas, né? E trazer aquela alegria que eu estava precisando naquele momento quando eu encerrei alguns ciclos, né? Então você percebe que as informações vai trazendo, e daí você liga isso com a sua vida e começa a fazer tudo sentido. Então é o famoso sinais. E os povos originários já traziam isso há muitos e muitos tempo atrás. E aí, antes da gente entrar nos três mundos, eu queria só aprofundar um pouquinho mais, né, que a gente vem falando sobre o hermetismo, né, sobre a física quântica, e se a gente for parar para analisar, nas leis herméticas, eles entendem que tudo é vibração. A ciência, ela influencia princípios e resultados influencia a nossa realidade, então ela acredita que tudo o que nós pensamos influencia, né, a nossa realidade através ali da dupla fenda que foi feito a comprovação, né, há 1000 anos atrás. Então,
o que você observa, você acaba alterando ali as informações, né? Então, se isso já está começando, os ancestrais, né, os saberes xamânicos já traziam essa visão de que tudo está conectado, né? A física, a ciência só começou a comprovar agora, né, que tudo está conectado, que tudo é um campo sutil de infinitas possibilidades, né? É um campo quântico gigantesco. E aí você traz essa informação toda para o xamanismo e você começa a entender que mudar o seu estado interno, né, muda a energia ao seu redor. E aí, ao entrar em presença profunda, né, você reorganiza as informações, reorganiza a sua vida, sua mente. Né, e você começa, a entrar numa jornada acessando informações do seu inconsciente através de um campo espiritual. Então, o xamã, portanto, é um guardião da própria frequência. Ele harmoniza, ele consegue alinhar, ele consegue limpar, ele consegue abrir os caminhos. Então, através desse olhar profundo que a ciência e a física quântica já começou a comprovar, os saberes ancestrais xamânicos já traz muito tempo atrás, estas informações. Então, só está comprovando cada vez mais, e cada vez mais a gente está querendo voltar, né, para o que era ancestral. Um escaldapé é muito gostoso, um chazinho é muito gostoso, não é mesmo? Então, eu quis trazer um pouquinho mais aprofundado as informações para a gente aprofundar nesses três mundos. Então, o mundo inferior, desculpa, é um lugar das raízes dos ancestrais e dos animais de poder. Ele traz ali a percepção da cura profunda e reestruturação interna. Então, quando a gente começa a olhar para dentro, né, vai buscando ali as nossas próprias raízes, a gente vai trazendo as direções, a gente pode se conectar com o nosso animal de poder, e aí a gente vai reestruturando e reorganizando a nossa casa. O mundo médio é o mundo onde a gente vive. Então, o mundo físico, para a cosmologia xamânica, é um aprendizado através das ações. Então, a gente faz, a gente vai aprendendo nesse mundo onde a gente vive. E é onde a gente manifesta e experiencia todas as coisas. O mundo superior, que é a sabedoria, a visão, os guias, o propósito, a expansão da consciência. Então, é um lugar onde nós todos estamos buscando algo, né, maior, ter mais sabedoria, conseguir entender, ter visão ampla, né, ter informações ali mais assertivas, essa expansão, né, dessa consciência. Muitas pessoas me procuram para poder entrar nesses movimentos de expansão da consciência, como é isso, né? Para poder entender cada vez mais, para poder se transformar cada vez mais e trazer ali, né, uma versão melhor de você mesmo. Então, a conexão entre o xamanismo e a física quântica, o xamanismo traz, né, o que a ciência já confirma, que é o que eu falei anteriormente. Tudo é vibração. A consciência influencia a realidade, o observador altera o campo, e nada está isolado, tudo está entrelaçado, tudo está conectado. Aí eu fiquei aqui perto do. Aí eu vou trazer aqui as informações também dos elementos e como os elementos ele impacta, né, no nosso na nossa vida, porque cada elemento ele é um mestre espiritual. Então ele traz ali ele carrega, né, uma medicina. Eles têm o propósito de nos ensinar, né, cada vez mais, de trazer ali as nossas sabedoria. Então, cada elemento traz informações tão importantes que a gente nem percebe. Então, por exemplo, quando se fala muito
Ah, vamos fazer um enraizamento. O que que você pensa de em raízes, né? Ele está conectado com o elemento terra, porque ele traz realmente esse enraizamento, ele traz essa estabilidade, né, para a nossa vida. Quando a gente está muito conectando ali com o nosso astral, com planos mais superiores, a gente acaba ficando muito, né, ali aéreo, e o que que a gente o passo da gente fazer para voltar para a Terra é aterrando, pondo o pé na Terra, se conectando com a Terra. Então, esse elemento ele é muito importante para trazer essa estabilidade. A água já representa, eu já trouxe essas pinceladas lá no início, né? Ela representa nossas emoções, ela traz cura e fluidez. Então, quando a gente se conecta com esses elementos, a gente começa a aprender e cada um traz o ensinamento. Então, quando você quer trabalhar, por exemplo, uma emoção, você pode utilizar o elemento água, né? Eu gosto muito de conversar com a água. Então, eu coloco ali tudo aquilo, as minhas emoções, né? Se eu estou triste, se eu estou ansiosa, eu converso e trago ali para a água, para que a água possa limpar, trazer essa fluidez. E aí eu descarto essa água. Então, você começa a utilizar os elementos a seu favor para te restabelecer, para trazer a cura que você precisa. O fogo, ele está relacionado com a transformação, com a coragem. Então, você transmuta quando você precisa, se você tem alguma questão que precisa ali resolver, que você não está conseguindo, as energias estão pesadas, utiliza o fogo. Você pode usar uma vela, uma fogueira, claro que com muito cuidado, né? Por favor, com segurança, mas você pode conversar com o fogo. O fogo ele transmuta toda, transforma toda, né? As energias, já que tudo está conectado e tudo é energia. O ar ele está relacionado com a mente. Então, ele está conectado ali com a respiração, com a expansão. Então, quando a gente precisa fazer uma conexão maior, uma conexão mais profunda, o que que a gente faz? A gente se conecta com o elemento ar. Que quando eu peço para vocês pararem, respirarem um pouquinho para trazer essa conexão e esse centro, a gente simplesmente faz o quê? Respira, né? O ar. E isso já é um alimento para o corpo. O éter, ele está relacionado à intuição, à espiritualidade e à consciência sutil. Então, quando a gente utiliza de todos esses elementos, né, a gente está usando o éter, que também está aí, fazendo essa junção dos elementos, e ele está conectado ali com as consciências mais sutis. E ao trabalhar com esses elementos, você limpa a sua energia, você eleva a sua vibração, você fortalece, né, o seu campo vibracional, você fortalece o seu corpo. E aí cada vez mais você vai se restaurando, se restabelecendo. Então, imagine quantos povos originários utilizam desses saberes ancestrais que influenciam demais as nossas energias para trazer essa autocura, essas transformações que a gente precisa para ter uma vida mais alinhada e mais equilibrada. E é muito importante trazer a informação aqui que é tudo simples. Não tem complicação. Ah, mas eu preciso. Não precisa nada. Precisa só se conectar com essa energia. Né? Eu quero trazer o elemento fogo, uma velinha, quero trazer a água, uma água num potinho, né? Eu quero trazer o ar, respira. Então, olha quantas informações e tudo é simples, nada é complicado. É. Eu falei também no início sobre os animais de poder. E que eles são aliados espirituais que representam instintos, dons, força interior, proteção, mensagens da alma, portais para o inconsciente. Então, quando a gente se conecta com um elemento, com o animal de poder, ele traz muita informação. E esses animais de poder, ele vai trazendo informações sutis, vai trazendo as informações que a gente precisa para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E aí você começa a conectar e ele vai trazendo ali.
né? Toda aquela energia que você precisa para aquele momento, para te restaurar, para te estabilizar, né? Então, cada situação da sua vida, do seu dia a dia, o animal de poder pode te auxiliar quando você aprende a se conectar com ele. E aí você vai transformando as informações. Às vezes você precisa de uma força, né? Às vezes você precisa ser mais fogaça ali, né? Trazer mais ação. Então, cada animal, ele representa, ele traz uma informação. Às vezes você precisa ter um olhar mais apurado, então também tem um animal para representar isso. E aí você vai começando a aprender como utilizar a força energética desse animal. Interessante, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos de animais de poder. Deixa eu passar para cá. Como a águia. E o que que ela representa? Ela traz visão e propósito. Então, quando você utiliza, né, dessa energia do animal de poder, que é praticamente ali um arquétipo, né? Se você for olhar para esse lado mais racional, grandes empresas utilizam o quê? O arquétipo da águia. Se você for na casa, na empresa ali, na sala de um diretor, muitas vezes tem um cavalo. Muitas vezes tem uma águia, né? Então, eles utilizam dessa energia, né, dentro da visão ali mais contemporânea, o arquétipo, mas dentro da visão xamânica, você utiliza essa força interna. Então, eu preciso ter uma visão maior sobre um determinado negócio, e se eu tenho essa animal de poder, a águia, por exemplo, então eu vou ter essa visão, né? Eu vou conseguir ali alinhar os meus propósitos, quais são as características que a águia traz. Então você começa a trazer isso para a sua vida. A loba está ligada na intuição profunda. A serpente está ligado à cura e renascimento. O cavalo, a liberdade e movimento. A onça, poder pessoal. O corvo, magia, mistério e inteligência. Então, observa que cada animal traz uma força, um poder interno para aquele indivíduo. E quando você aprende a se conectar, você aprende a trazer estas energias mais sutis que transformam a sua vida, né? Por exemplo, ali. O cavalo, você quer movimento, então essa conexão começa a trazer movimentos para a sua vida, né, para os seus negócios, para o seu dia a dia. E aí você vai aprendendo dentro dessa jornada de autoconhecimento, essa conexão profunda e vai trazendo essa energia sutil. E aí você vai tendo essa força. E realmente você tem essa força, né? Você começa a agir dentro dessa energia. E aí eu trouxe também que vai ter lá na apostila algumas rotinas para vocês fazerem energética, para vocês se conectarem com essas práticas que são simples, profundas, mas é ação ali no dia a dia, as práticas, para que você tenham essa conexão. Então, o ritual com vela, ela traz clareza e transmutação. Lembrando que precisa ser com segurança para trazer ali essa conexão de mexer com fogo, por favor. Um banho, né? Então, voltando para a vela, desculpa. A vela, quando você precisa trazer um pouco de clareza, transformar a energia, né, que está relacionada à transmutação, você faz ali um ritual, acende uma vela, não precisa ser nada complicado. Eu gosto de colocar uma música, às vezes eu ponho um incenso e me conecto com aquela energia do fogo e vou pedindo clareza, né? Tem alguns exercícios que você pode fazer para fazer essa conexão de ficar olhando por 5 minutinhos ali direto do fogo, por exemplo, e ali vai trazendo, você vai sentindo algumas informações no banho, né? Então, como eu estou trazendo para você essa visão do sagrado, que é o olhar xamânico, tudo é sagrado. Então, você pode tomar banho consciente. Utiliza a água do seu chuveiro para uma limpeza energética, para uma limpeza emocional, né? Então, eu não estou bem hoje.
utiliza, visualiza você ali, né, se banhando com aquela água, pode ser uma água de cachoeira, o que você quiser que seja, e vai limpando o seu corpo, tirando as memórias, tirando, né, aquelas dores emocional. E aí a gente muitas vezes não toma banho consciente, a gente toma banho pensando, né, nas coisas que tem para fazer, o que vai fazer amanhã, o que vai fazer depois, isso aqui, e não está no momento presente. Então, quando você traz a sua energia, a sua consciência para o momento presente, você começa a trazer consciência para tudo aquilo que você está fazendo. E porque se tudo está conectado, se tudo vibra, se tudo tem uma energia, por que é que você não pode transformar isso e se conectar? É simples, né? Então você utiliza esse banho consciente que ajuda muito. Caminhar descalça na terra, que além de trazer o aterramento, que é o famoso ground, né? Vai te trazer a estabilidade, a força da terra, terra você aqui, né? Traz firmeza, é, respiração ritualística, mas é uma respiração com foco e expansão. Então, quando a gente está trabalhando a expansão, a gente utiliza essa respiração, né? Mais profunda, utiliza da visão, vai se conectando com algo maior, com aquilo que você acredita. E aí você vai trazendo essa sintonização, essa conexão espiritual. Então, essas são umas práticas simples que você pode fazer para trazer clareza, limpeza para o seu campo. Você pode utilizar, né? Ah, eu vou fazer um ritual para mim, né? Para trazer alguma informação, para me sentir. Toma um banho, acende a vela, caminha na terra para trazer a estabilidade, né? A força que você precisa. Traz a respiração e aí essa conexão começa a acontecer, né? Você faz isso tudo num único momento. E aí essas conexões, ela vai transformando você cada vez mais. E são simples, né? Então você começa a ter ali uma dimensão maior do que energia que é sua, do que não é, né? Você começa a aprender a limpar as informações do que não é seu, né? Às vezes, eu fui num lugar carregado, eu cheguei em casa morrendo de sono, cansada, né? Então esses pequenos rituais, eles vão nos ensinando eh, a ter mais clareza, né? Mais conexão com a gente mesmo, vai transformando ali as informações, as energias que a gente às vezes acumulou do nosso dia a dia, e não só energias que a gente pegou de outras pessoas, mas as nossas próprias energias, porque como nós somos responsáveis pela nossa própria energia, nós começamos a assumir a responsabilidade para esse olhar, o que que a gente estava pensando, o que que a gente estava atraindo, que a gente atraiu aquela energia mais pesada. E aí eu trouxe alguns exemplos que eu costumo fazer, que é o ritual do fogo. Então eu começo a me conectar com esses elementos, para que eu possa utilizá-los de forma que possa transformar, né, a minha energia e o que eu preciso. Então você pode acender com segurança uma vela. E aí você pode pôr a sua mão no coração e ficar observando a chama da vela por alguns minutos. Isso você pode falar, por exemplo, eu quero fazer uma transmutação, que foi o exemplo que eu trouxe aqui. Então eu posso falar, transmuto agora tudo que não me pertence e uso para clareza, foco e coragem. Então você traz uma intenção, você acende aquela vela para quem você acredita. Então é sempre importante direcionar, né? A vela é como se fosse o fogo, ele é um fogo sagrado, mas ele traz, é como se fosse um ponto de luz no meio ali da escuridão. Então você direciona para quem você quer, quem acredita e pede para aquele fogo. Pode ser para o fogo sagrado mesmo. E você traz, né, com a mãozinha no coração, porque é sempre importante conexão com o coração, porque o coração é o que, né, conduz nós na nossa verdade. E aí a gente vai intencionando e vai pedindo para o que você quer que o fogo vai trabalhar, né? Então, conforme você vai praticando, isso vai ficando mais sutil. Então, você vai tendo aquela entendimento das coisas, as coisas vão ficando mais fáceis. Ritualzinho do banho que eu trouxe aqui. Então, quando você for tomar um banho, você pode sentir a água levando embora pesos, emoções. E aí eu trouxe umas afirmações que eu uso, né? Então, a água leva, limpa e transforma.
opções que você pode utilizar. Então, vocês já ganharam ali o e-book das ervas. Eu gosto muito de usar, né, na semana alecrim, boldo, lavanda, rosas. Então, você pode fazer um banho, você utiliza essa água com as propriedades que os povos originários, os xamãs, né, a cultura xamânica utiliza muito as ervas de poder para limpeza interna, limpeza do ambiente, para curas profundas, né? Para uma forma de medicina. Então, quando você está com alguma questão, você também pode utilizar, né? Nesse caso, eu trouxe o banho consciente, de você fazer um banho com essas ervas. Isso é muito importante. Então, observem que você começa a aprender como a cuidar da sua própria energia. O ground, como eu já falei, que é ficar ali descalça, sentir as raízes descendo no pé. E aí você pode trazer a afirmação: eu sou sustentada e eu pertenço. Então, você pode trazer essa informação de pertencimento, né, de aterramento, de estar ali conectada. A respiração que eu gosto, eu trouxe aqui um exemplo, né, de fazer, que é respirar 4, 4, 6. Então, você inspira 4, segura 4 e solta em 6. E aí você vai afirmando internamente: eu recebo, eu passo, eu libero. Então, vamos fazer esse exercício? Eu vou contando aqui. Então, nós vamos inspirar em 4. Inspira, segura, solta. É bom fazer sempre isso sentada, porque no início dá uma tonturinha. Então, vocês podem fazer essa respiração, né? Contando até 4, inspirando pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Segura em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. E solta em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E enquanto você vai fazendo esse exercício, você pode falar antes ou durante, né? Falar, mas pensar mentalmente: eu recebo, eu pauso, eu libero. Isso vai trazendo uma conexão com você mesmo, com o seu eu superior, com as suas, né, com o seu interno, com o seu plano mais sutil, e vai ali alinhando toda a energia. Então, comece a utilizar essa respiração para trazer um alinhamento. Tudo é intenção. Então, você intenciona o que você quer antes e faz a respiração. Aí eu quero alinhar meus chakras. Aí você vai percebendo. Conforme as práticas, você vai observando e sentindo: nossa, eu tô com uma dorzinha aqui. Ah, eu tá incomodando aqui. Pode ser meu chakra laríngeo. Tem relação à comunicação, né? À expressão. Então, você vai começando a ter o entendimento das informações que você vai tendo. E aí você vai transformando, né, tudo ao seu redor. O éter, ele está relacionado a algo, né? Às conexões superiores. Então, eu gosto muito de fazer uma visualização. Então, eu visualizo ali no topo da minha cabeça uma luz dourada, o sol, né? E aí vai descendo ali no centro do meu peito, vai passando por todo o meu corpo, e aí eu vou falando internamente. Eu me abro para a orientação clara. E aí você faz a respiração, vai fazendo essa conexão, e às vezes vem uma informação, né? Se você se conectar com o guia espiritual, com o seu eu superior. Importante lembrar que é sempre a intuição, né? Perdão, a intenção. Então, você intenciona para quem você quer fazer a pergunta e se conectar, faça suas proteções, um Pai Nosso, né? Enfim, o que você gosta de utilizar como proteção e faz essa conexão com você mesmo. E aí você vai criando um campo de energia de proteção, né, gente? Eu gosto muito de utilizar ali os meus guias protetores, eu chamo por eles, eu gosto de utilizar o Arcanjo Miguel, que é muito conhecido e trabalha com a proteção. E aí eu faço esse campo de conexão comigo mesmo. E aí vou deixando fluir o que vem, né? Peço às vezes para ouvir o que o meu interno tem a me dizer. Então, todas essas informações, toda essa conexão.
vai te trazendo para o centro, vai te trazendo clareza, vai te trazendo equilíbrio. Isso não é loucura, né? Nós somos seres espirituais, e se nós somos seres espirituais, da, uma centelha divina, né? Nós também temos essa potência de nos conectar, de trazer a nossa sabedoria, de trazer esse equilíbrio, de transformar tudo ao nosso redor, de transformar as energias. E com esse curso, a ideia é trazer para vocês um pouquinho de conhecimento para que vocês também possam ser, eu chamando de vocês mesmos, os sábios de vocês mesmos, os transformadores e os próprios curadores. E se você colocar isso em prática, todo dia ou uma vez por semana, você vai perceber a diferença é real, acontece. E as coisas vão se transformando e as coisas vão ficando mais leve, né? Então, você vai começando a ter essa conexão, esse entendimento e essa transformação que muda muito. E aí você começa a ficar mais leve, né? Vai trabalhar mais contente, as coisas começam, parece que fluir. Por quê? Porque você está cuidando do seu campo vibracional. E aí, para fazer a prática final, eu gosto de trazer ali também eu escolho um dos elementos e faço um ritual de 2 minutinhos. Observo o meu corpo, anoto as mensagens que veio. Então, posso escolher a água, posso escolher o fogo, a terra, me conecto, né? Abro esse campo de energia e pergunto, observo o que que o meu corpo quer me dizer, o que que eu preciso liberar, né? Para que caminho eu vou? O nosso corpo é sábio, né? A gente tem toda uma estrutura para trazer as informações, só que a gente não observa. E quando a gente começa a fazer esse olhar para dentro, entender essas informações, ter essa sabedoria, a gente começa a fazer escolhas mais assertivas, escolhas mais sábias, a gente começa a se curar, começa a expandir a consciência, e aí as coisas vão se conectando, porque tudo está interligado. Então, em vez de a gente trazer problemas, né, a gente começa a entrar no fluxo da vida, e aí vai trazendo informações, equilíbrios, e as conexões vão acontecendo, e aí quando você vê, você fala assim, gente, olha, eu estou num lugar maravilhoso e nem percebi. Por quê? Porque vai tudo fluindo. Olha quanta coisa maravilhosa e transformadora. E para trazer aí um pouquinho do encerramento, né? Que para a gente finalizar, o xamanismo nos lembra que não estamos separados da vida, somos vida em movimento. E eu quero trazer aqui uma meditação para que vocês se conectem com o animal de poder de vocês. Essa primeira conexão eu vou gravar, esse eu vou gravar. E mando para vocês ir fazendo diariamente ou uma vez por semana para você se conectar, para você ter, né, essa conexão. Qual é o meu animal de poder? Como que eu posso usar, né, a sabedoria desse animal? Como ele pode conduzir eu na minha vida? Então, vai procurando um lugar confortável, sentadinho ou pode ser deitado. Vou colocar aqui uma musiquinha para nós. Não tá muito alto, né? Dá para ouvir. Então, vai respirando bem profundamente. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez. Vai fechando os olhos, trazendo a consciência para o momento presente, deixando a sua coluna reta, cruzando os braços, cruzando as pernas.
Inspira, relaxa. Mais uma vez. Inspira. Solta. O ar entra nos seus pulmões, devagar. Sinta o corpo chegando no agora. Pode dar um sono, pode dar uma pequena tontura, mas continua respirando. Todo e qualquer desconforto pode ser liberado através da respiração. Agora você coloca suas mãos no coração e a outra sobre o seu ventre. E que caso você não tiver ventre, pode colocar assim mesmo. E se você for masculino, você também coloca no ventre, como se você estivesse colocando no ventre da sua mãe. Vai respirando. Soltando. Permita que as duas energias, instinto e consciência, se encontrem. Continua respirando, sentindo o seu coração, sentindo o seu corpo. E agora, visualize uma trilha na natureza. Pode ser uma floresta, uma praia, um campo. Deixa que o seu corpo escolha. Você caminha com passos leves, sentindo o chão te sustentando, te acolhendo. Ao seu redor, a natureza te observa. Ela reconhece a sua alma. Ela sabe quem você é. Sabe que você está pronto para despertar. Frente surge uma clareira de luz. Esse é o portal para o reino dos animais de poder. Inspire e atravesse. Quando você entra na clareira, uma energia começa a se aproximar. Ela vem com suavidade, com firmeza, com presença. Você sente o som, o movimento, a vibração desse ser que conhece sua alma muito. Então, diante de você aparece o seu animal de poder. Observe como ele se move, qual é a sua expressão, qual é a energia
que ele te transmite. Ele se aproxima e te olha nos olhos. Receba essa troca. Permita que ele te mostre por que veio e o que representa em sua vida. Agora, pergunte mentalmente: qual animal de poder você é? E deixa ele se mostrar. Você pode perguntar para ele qual é a mensagem que você tem para mim neste momento da minha caminhada. Ouça, sinta, perceba. Seu animal agora coloca uma luz em seu coração. É a energia dele entrando no seu corpo para te acompanhar, te proteger e te orientar daqui em diante. Respire essa luz, incorpore essa força, agradeça. Aos poucos comece a retornar, movendo dedos, relaxando o corpo. E quando estiver pronto, pode abrir os olhos. Agora você lembra quem caminha ao seu lado. E essa energia segura seguirá com você sempre que precisar. Todos bem? Gratidão por mais esse lindo encontro. Eu estou preparando de presente extra, um bônus, um e-book com alguns animais de poder, para que vocês possam saber o que significa, qual é a energia que ele traz, e depois eu compartilho com vocês lá no grupo, tá bom? Então, que essa noite seja uma noite abençoada, com essa energia maravilhosa das energias xamânicas, desses saberes ancestrais. Aqui eu trouxe algumas informações, nós vamos trazer mais aprofundamento no próximo módulo, para que vocês possam conectar com essa energia durante essa semana. Gratidão.